Olá, no nosso conteúdo de hoje, eu posso começar fazendo uma pergunta. Você sabe qual é o principal ingrediente da opinião pública? Bem, é claro, se você pensou que é comunicação, acertou em cheio, porque a comunicação sempre é a mediação entre as pessoas, não é verdade? De todas as intenções que a gente deseja. Mas assim, o nosso conteúdo de hoje se refere a como eu entender até onde o processo teórico da opinião pública vai fazer com que eu, publicitário, venha, vamos dizer assim, ter conteúdo para o desenvolvimento dos trabalhos do dia a dia da minha profissão. Bem, a opinião pública, como eu falei há pouco tempo, ela é mediada pela comunicação. Eu vou me referir, então, a Bourdieu, né, que ele fala: as palavras fazem coisas, criam fantasias, medos, fobias ou simplesmente representações falsas. Dessa forma, o mundo da imagem é dominado pelas palavras. E o que significa isso, se não comunicação? Mas aí nós temos um outro ingrediente também muito forte, que ele continua se referindo da seguinte forma: o princípio da seleção por meio da busca sensacional dos espetáculos permitiu destacar a TV, que dramatiza cenas e imagens de um acontecimento relevante, muitas vezes de acontecimentos trágicos e de rebeliões. Ele está falando do que sobre isso? Senão mídia, que é um dos fortes e grandes elementos de domínio nosso do publicitário, não é verdade? Então, a teoria da comunicação, ela vai nos auxiliar no sentido de eu ter um conhecimento muito forte sobre comunicação e meio de transmissão, que são as mídias, no sentido cultural, teórico, que faz de mim não só um simples atuante nas questões próprias da publicidade e da propaganda enquanto profissional, como também uma pessoa constituída de uma cultura mais consolidada, não é verdade? Então, vamos dizer assim, por exemplo, a opinião pública, ela é constituída de valores, conceitos, normas, padrões e ética, né, que constituem a moral de uma sociedade, esses valores todos que a gente tem que entender, porque quando eu, enquanto publicitário, vamos dizer assim, estiver atuando na questão de fazer propaganda e publicidade, eu tenho que entender que a comunicação tem duas vertentes, a propaganda e a publicidade, não é isso? Tanto é que o curso de comunicação social se refere à propaganda e publicidade. Por que tem esses dois nomes? Para diferenciar o tipo de comunicação que eu vou remeter ao meu público-alvo. Como, por exemplo, a propaganda. A propaganda tem uma comunicação muito política. Ela busca nas pessoas, em públicos-alvos, na massa, por exemplo, ou em grupos sociais, engajamento no sentido de mudança comportamental, mudanças de ideias, né? Tanto é que a propaganda ela surgiu em 1597, quando o Papa Clemente VII criou a bula papal no sentido de desenvolver a fé por imersão. O que é imersão? É uma coisa mais profunda na cabeça das pessoas, no sentido de eles de buscar engajamento a esse determinado público, né? Porque no mesmo período, lá por 1400 e pouco, quando Gutenberg criou a prensa móvel e Martinho Lutero era dissidente da Igreja Católica, ele, através de folhetos, de panfletos, ele cobriu, ele inclusive ficou impressionado de ter cobrido a Europa
em 15 dias com seus conceitos e sobre essa divergência com a Igreja Católica. A Igreja Católica começou a perder público, né? E aí o Papa Clemente falou no sentido de vamos propagar a fé por imersão. Daí o termo propaganda, né? A propaganda ela é muito utilizada na questão religiosa, na política, para buscar engajamentos de massa, por exemplo, né? Fazer com que mudem a sua opinião. Tanto é que quando existe aquelas questões, períodos eleitorais, a gente, por mais vacinado que seja, a gente às vezes fica confuso com, nossa, é interessante que as pessoas estão falando, né? Então, mesmo sendo contra a tua ideologia, mas é isso, a comunicação relacionada à propaganda está nesse sentido. Enquanto a publicidade, ela tem uma origem até jurídica de tornar público alguma coisa, porque na Idade Média, por exemplo, é colocado em poste, né, em postes, mensagens no sentido de que, por exemplo, quem casou, quem foi preso, quem está devendo, enfim, era a comunicação do período, né, colocar em postes essas formas de tornar público alguma coisa. Então, aí vem a questão da publicidade. A publicidade ela está muito relacionada ao comércio, a eu vender um produto ou serviço. Na verdade, eu digo o que é aquele produto, o que é aquele serviço, onde ele se encontra, quanto custa e essas questões todas. Então, para cada briefing que eu tiver, no sentido de que eu tenho que descobrir que se eu tenho um cliente no mercado governamental, que seja desde uma secretaria municipal, eu tenho que entender como fazer propaganda. A minha comunicação ela está voltada para um público de massa. E eu tenho que pesquisar essas questões sociais, na verdade. E se for, por exemplo, vender um produto ou serviço, obviamente, eu vou fazer uma publicidade, então eu vou remeter ao marketing lá no produto, preço, prazo e promoção. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: por que eu preciso entender de opinião pública? Para poder acertar, ou ser assertivo no meu processo de comunicação para o meu cliente, na verdade. Enfim, minha gente, essa questão de opinião pública, ela é um conteúdo muito reflexivo e aprofundado. Por isso que eu acho que deve sim ser constituído dentro da cultura do profissional de propaganda e publicidade, para com que ele não trabalhe muitas vezes de forma superficial nas questões dos seus planejamentos de comunicação, né? E essas questões todas aí referente à nossa profissão. Fiquem atentos, então, à nossa disciplina. Esse conteúdo está disponível com mais desenvolvimento reflexivo, no sentido de teoria, né, na aula remota para vocês. Assim, resumindo, eu quero dizer que entender de opinião pública é entender de como eu vou me remeter ao público em função de uma necessidade mercadológica, né? E dessa forma e para frente eu começo a desenvolver meus estudos para desenvolver, sim, a parte técnica da comunicação e entender de mídia também para desenvolver, fazer com que essa comunicação chegue especificamente no público-alvo, seja na massa enquanto propaganda, ou seja em público enquanto publicidade. Beleza? Fechou? Vamos lá no RA, que lá tem conteúdo mais aprofundado sobre isso. Obrigado.